Olá, Valério, tudo bem? Olá, bom dia. Tudo bem, meu? Bom dia. E parabéns pela maravilhosa eleição da bancada feminista para É a verdade. Assembleia Legislativa em São Paulo. Muito expressiva, né? Muito expressiva aí. Do pessoal da Sim, sua turma aí, do PSOL, né? Muito legal. sim. Sim, conseguimos cruzar o desafio da cláusula de barreira com bastante, com força, com segurança, com dignidade, digamos assim. Não foi batendo na trave e entrou. Com folga, né? O PSOL superou a cláusula de barreira com folga, Com né? folga, com folga. Que legal. Crescemos um pouco na bancada federal, elegemos 12 dentro da federação com a rede. Mais dois, né? A Marina em São Paulo e o Túlio Gadelha em Pernambuco. 5 em São Paulo, 5 no Rio. E em São Paulo, a bancada feminista foi a segunda candidatura mais bem votada para deputado estadual, superou os 250 mil votos, que é uma votação arrasadora, digamos, avassaladora, como se dizia. Né? E nesse contexto, digamos, o PSOL mantém uma presença institucional e garante uma, uma coesão para que o projeto de um partido de esquerda socialista com impulso anticapitalista continue existindo no Brasil. O que creio que vai ser útil diante do quadro que saiu das eleições de ontem, né, Mauro? Sim. Nós temos que pensar como ajudar a mudar o Brasil, porque, evidentemente, é mais difícil do que muitos pensavam. De fato, a esquerda brasileira esteve atravessada por várias polêmicas, mas eu destacaria esta como talvez a mais importante desde 2016, que é uma apreciação da relação social e política de forças. Ela evidentemente variou em Deixa eu te 2016. cumprimentar. Deixa eu te cumprimentar também pela brilhante eleição da Thalíria Petroni no Rio de Janeiro, né? 198, quase 200 mil votos, a terceira mais votada do Rio de Janeiro. O PSOL detonou também lá no Rio, na eleição legislativa, claro. Parabéns. A Líria é claramente a herdeira com De Marielle, projeção né? nacional da Marielle Franco, minha amiga, uma liderança jovem negra que sai intensamente fortalecida deste processo. Sim. Okay. Desculpa te interromper, mas é isso. O cenário mais difícil, então, né? Sim. Veja, o tema é que nós estamos sempre numa luta entre as transformações da realidade, Mauro, e a nossa capacidade de conseguirmos identificar, em primeiro lugar, as variações que tem a situação política, e, em segundo lugar, atribuir sentido. Então, fundamentalmente, o que nós vivemos ontem à noite foi uma experiência de frustração. Por quê? Porque a esquerda brasileira, em particular na corrente majoritária do partido mais importante, que é o PT, ela passou a ter uma espécie de, vamos chamar assim, dependência das pesquisas como a principal referência para a avaliação da relação social e política de forças. Bom, evidentemente, as pesquisas são muito importantes. Nós levamos muito a sério as pesquisas, elas obedecem a um método estatístico que incorpora um modelo teórico. Nestas eleições, vários na esquerda, entre eles, modestamente eu também, alertamos que há um problema na modelação teórica das pesquisas pelo fato de que nós não temos censo há 12 anos. Então, já é um intervalo muito grande para uma sociedade como a brasileira, que é uma sociedade muito dinâmica, para simplificar um problema muito grande, mas, enfim, é uma sociedade que passa por transformações intensas. Já é um exagero o intervalo de 10 anos. Imagine um intervalo de 12 anos, considerando que foram estes últimos 12 anos.
O Brasil passou por transformações imensas. Então, a modelagem ela se apoiava fundamentalmente na atualização das PNADs, das Pesquisas Nacionais por Amostras de Domicílio disponíveis, em 2021 e em 2018. Há muita incerteza. Por quê? Porque a pandemia foi um evento de escala mundial, mas que teve um impacto muito profundo no Brasil. Por variadas circunstâncias que nós todos acompanhamos, que eu não vou detalhar agora. Mas é verdade que a pandemia teve um impacto, e há um Brasil antes da pandemia, um Brasil depois da pandemia. Isso remete à localização da força de trabalho, isso remete à variação do salário médio, isso remete, na educação, à interrupção do aprendizado de uma geração como nós nunca conhecemos antes. Isso remete às 700 mil mortes e aos milhões que ficaram com sequelas graves em função do impacto da Covid. Enfim, nós temos um país que nós não conhecemos. Então, a modelagem que é construída fundamentalmente com a atualização da PNAD, ela é frágil. Ela é o que temos. Portanto, é natural que os institutos a utilizem. Mas a primeira coisa que nós temos que dizer sobre as eleições de ontem é que elas revelaram que, bom, em primeiro lugar, que as pesquisas erraram, e em segundo lugar, que o bolsonarismo tem ainda uma força eleitoral muito grande. Ou seja, ainda que confirmada a vitória do Lula no primeiro turno com 6 milhões de votos, o que é muito significativo e coloca evidentemente a candidatura Lula na condição, novamente, de favorita para o segundo turno, há uma luta duríssima para ser feita, porque no Sudeste, à esquerda, nós só ganhamos em Minas. Nós perdemos as eleições em São Paulo e Rio de Janeiro, perdemos as eleições no Sul, perdemos as eleições no Centro-Oeste e vencemos no Nordeste. E dividimos, digamos, no Norte. Portanto, nós temos um contexto no qual se confirma aquilo que muitos de nós alertávamos, que é que o país está profundamente fraturado, que a massa da burguesia, ou seja, quando pensamos em grande escala, 2,5 milhões de proprietários de capital, né, donos de riqueza, em diferentes graus de concentração de riqueza, né, ricos, muito ricos, estupidamente ricos e enlouquecidamente ricos, para brincar, já que a noite de ontem foi um pouco amarga, a massa da burguesia votou em Bolsonaro. Em segundo lugar, é evidente também que as camadas médias votaram em Bolsonaro. Nós temos um giro das camadas médias que são importantes no estado de São Paulo. Eu sempre alerto aqueles que nos acompanham que a chamada classe média no Brasil, comparada com os nossos vizinhos do Cone Sul, é menor. Ou seja, proporcionalmente a demografia, proporcionalmente à influência política, proporcionalmente à hegemonia cultural, as camadas médias são muito mais poderosas na Argentina e no Uruguai. O Brasil é um país em que a distribuição de renda é muito mais injusta e, portanto, o grau de concentração de riqueza é imenso na camada dos capitalistas, dos proprietários de capital, e, do outro lado, nós temos um imenso gigante social, que é a classe trabalhadora heterogênea, dividida entre os que têm contratos e os que não têm contratos, a formalidade e a informalidade, e uma camada média estreita. Porém, em São Paulo, não. Ou seja, em São Paulo, as camadas médias, que são estratificadas em diferentes graus, ela é mais parecida com os nossos vizinhos do Cone Sul. E em São Paulo nós vimos uma votação
surpreendente em direção ao Tarcísio, que significa que houve um giro de voto útil nos últimos 2 dias da candidatura do Garcia para a candidatura do Tarcísio, bolsonarista, Freitas, o paraquedista de São José dos Campos. Então, nós temos um contexto, ontem, de 2 vitórias, uma delas surpreendente, em primeiro turno, a do Castro e a do Zema, no Sudeste, ou seja, no Triângulo, o quadro é mais complexo. Tarcísio passou em primeiro para a disputa do segundo turno de governador em São Paulo. Haddad Fernando conseguiu confirmar mais ou menos a votação que era prevista, mas houve uma disparada da candidatura Tarcísio, que sai fortalecida, evidentemente. Vitória do Castro, no Rio de Janeiro, de primeiro turno, e em Minas, o resultado talvez mais paradoxal do país, não é, Mauro? O Lula vence, mas o Zema também vence e ganha de primeiro turno. Então, foi um dia intenso, com um pouco de sabor amargo. Havia uma expectativa desproporcional, ou seja, era incerto uma vitória no primeiro turno. Houve um pouco de entusiasmo e embriaguez, que é fundamentalmente potenciada pelo desejo. E a análise não pode ser contaminada pelo desejo, Mauro. A análise da realidade ela tem que estar fundamentalmente ancorada em dados objetivos. Sim. E nós não podemos tirar conclusões que não saem dos números, dos dados objetivos, das informações que nós recebemos. Em resumo, eu te diria, a primeira coisa a pensar é por onde você começou. A esquerda brasileira, em particular a corrente majoritária, que influencia o PT, tem que olhar de frente a realidade e parar de subestimar o bolsonarismo. Segundo elemento para esta conversa, para um pouco provocar a atenção daqueles que nos acompanham, é que o Bolsonaro ontem tomou um Lexotan e não fez discurso golpista. Ou seja, ele, de fato, sem o dizer explicitamente, reconheceu a legitimidade do processo eleitoral. Não parecia o Bolsonaro que nós acompanhamos detidamente todos os dias nos últimos 2 meses. Ou seja, mas, Valério, interessante, achei o discurso dele ontem à noite, porque existe uma tendência na esquerda de achar que o Bolsonaro é burro, ignorante. Você nunca caiu nessa. Não, ele é de uma sagacidade grande. Ele abriu a entrevista dele ontem sobre o primeiro turno dizendo o seguinte: reconheço que há dificuldades no país, de que as pessoas estão passando dificuldade, de que tem problemas e tudo. E aí ele fala, não, mas a solução não é essa que a esquerda quer, a solução somos nós. E aí tem um elemento também, né? Existe uma tendência evidente de melhora dos indicadores econômicos. A economia está reagindo. Então, esse segundo turno vai ter também esse elemento aí que vai... Então, assim, Bolsonaro realista, achei ele super realista na avaliação, logo na abertura da avaliação, aí dá pau nas pesquisas, aí faz o discurso dele. E, ao mesmo tempo, parece que poderá ser favorecido por uma situação econômica na qual vai ter uma cola relativa com o discurso dele. Sim, ele dialogou com as amplas massas populares que não votaram nele. O país votou fracionado, ou seja, a maioria da classe trabalhadora votou Lula. E ele teve o voto dos ricos, dos capitalistas e das camadas médias, e entre as massas populares, uma franja das massas populares que são os evangélicos, que também não sabemos exatamente quantos são, Mauro. Também é importante nós dizermos isso. É o problema do censo. Na modelagem, nós não sabemos qual é a proporção dos evangélicos, em que medida, de fato, eles talvez tenham crescido mais do que nós pensávamos. Enfim, não sabemos.
a humildade de dizer que não sabemos não diminui ninguém. O que diminui é a fanfarronada de presumir que sabe-se o que não se sabe e depois bater com a cabeça na parede e ser duramente contrariado pela evolução dos fatos. Então, é nesse contexto que eu diria que ontem ele fez um movimento calculado, o Bolsonaro, ao fazer o discurso, que é abrir um diálogo com aqueles que estão sofrendo muito em função da evolução do que aconteceu no país nos últimos 4 anos e que estão profundamente irritados, né, com a gestão do governo, com o que ele fez, né, e com aquilo que ele representa. Então, ontem o neofascista ele tomou o seu Lexotan e reconheceu o processo eleitoral. Vamos disputar o segundo turno. Era visivelmente um Bolsonaro que estava aliviado, porque trabalhou com a hipótese que era plausível, não era mais provável, mas era plausível. Não havia como dizer qual era a hipótese mais provável com as informações que nós tínhamos. Foi isso que basicamente eu passei os últimos dias conversando e escrevendo. Tampouco era possível prever que haveria segundo turno. Simplesmente há momentos em que há incerteza e não é possível prever, e, portanto, nós temos que ter a paciência de aguardar. Ele estava aliviado, porque a luta do bolsonarismo foi para garantir que houvesse o segundo turno, e eles conseguiram. Mas, digamos, isso não invalida que o Lula venceu as eleições, Mauro. Tampouco é hora para nós sentirmos... Bom, um pouco de frustração é natural, porque havia expectativas desproporcionais, exageradas, mas tenhamos o pé no chão. O Lula venceu com 6 milhões de votos num país em que a população economicamente ativa é de pouco mais de 100 milhões, portanto, uma vantagem muito substantiva, numa eleição em que não houve aumento da abstenção, numa eleição que, evidentemente, era muito difícil, porque estamos fazendo a disputa com um movimento de extrema-direita muito radicalizado, que deu demonstrações de força no último 7 de setembro, que não podem ser diminuídas, não é sensato. Nós temos hoje metodologia para aferir, com uma margem de erro pequena, quantos vão às manifestações, e não estiveram menos de 100 mil na praia de Copacabana no último 7 de setembro, estavam 100 mil pessoas ao longo de várias horas, muito exaltadas. Então, nesse contexto, eu diria que nós tivemos uma vitória eleitoral. Lula venceu o primeiro turno com 6 milhões de votos. Nós não tivemos ainda uma vitória política. São 2 graus diferentes de análise. Ou seja, na disputa, não disputam-se votos, mas se disputam também consciências. E o bolsonarismo faz luta política ideológica. Ele, digamos, ele não é somente um partido, um movimento, um partido, uma coalizão de partidos eleitorais. O bolsonarismo está disputando não somente o coração, mas está disputando a cabeça do Brasil. Ele quer hegemonia política, ele quer que haja apoio à sua visão do mundo. Então, que o não apenas hegemonia política, né? Hegemonia cultural também, cultural, nesse política, né? Política e cultural. Então, eles martelam as suas ideias. Eles estão dizendo capitalismo é bom e capitalismo sem freios é melhor. Tem que diminuir os limites para ganhar dinheiro no Brasil. Nós queremos que os capitalistas ganhem dinheiro mais rápido. Isso significa que os trabalhadores têm que aceitar perder direitos para ainda terem empregos. Querem ter empregos? Aceitem viver um pouco pior, mas pelo menos vocês têm um emprego. Então há um discurso político ideológico que parte da premissa que o Estado
não pode ter um papel regulador, ordenador da vida econômica e social para garantir que os mais desprotegidos e desamparados são protegidos pelo Estado. O Estado não tem que garantir o direito ao emprego, não há nenhum direito ao emprego. Vai arranjar emprego quem tiver à disposição de aceitar as condições asiáticas que eles querem impor ao nosso povo. E depois vem todo um outro discurso que é em defesa da ordem, né? A defesa do patriarcado. É o homem que manda, é o homem que decide. E o lugar da mulher é subalterno. O discurso homofóbico, a homossexualidade é um desvio de conduta, é uma decadência moral. O discurso negacionista. A Amazônia está intacta, 80% da Amazônia está aqui igualzinha desde quando Pedro Álvares Cabral aportou nas praias da Bahia. Portanto, nós temos que... E aí, Valério, a gente vê evidências dessa confrontação acontecer. Então, você tem, por um lado, a Marina, que é o símbolo da luta ambiental, e, ao mesmo tempo, o Ricardo Salles, ambos eleitos com votações expressivas em São Paulo. Você tem esses pastores e tudo, e, ao mesmo tempo, tem 2 deputadas transexuais eleitas pela primeira vez na história com votações extremas, acima de 200 mil votos, a Erika Hilton e a Duda Salaberi. Então, vamos dizer assim, esta disputa que acontece na esfera máxima, né, eleitoralmente, entre Lula e Bolsonaro, ela está acontecendo no interior da sociedade com expressões de parte a parte, né? Claro. Estamos fracionados. O Brasil está fracionado e vamos continuar medindo forças por um bom período. E o resultado de ontem é uma aferição deste processo. Evidentemente, nas eleições, Mauro, todos os votos são iguais. Essa é a premissa básica do processo eleitoral, né? E a força social, há outros indicadores, né? Evidentemente, os setores que são politicamente mais ativos têm uma força social maior do que os setores que são politicamente inativos. Esta é uma das grandes vantagens da esquerda, compreende? E que nós não podemos subestimar. Para medir a relação social de forças, que é a relação entre as classes, as frações de classe, os grupos de interesse que se expressam numa sociedade complicada como é o Brasil, nenhuma das classes é homogênea, ou seja, quando pensamos a burguesia brasileira, vamos lembrar que a burguesia brasileira não tem um comitê central, nós estamos falando da sua fração paulista, a sua fração carioca, a sua fração nordestina, a sua fração gaúcha, nós estamos falando dos setores ligados à agroexportação, à agronegócio, nós estamos falando dos setores industriais de São Paulo, nós estamos falando da indústria de confecções no Nordeste, nós estamos falando do sistema financeiro, dos grandes bancos, porque o sistema financeiro, os bancos no Brasil são muito concentrados. Quando nós pensamos as camadas médias, são heterogêneas, nós estamos falando de pequenos proprietários que têm 2 apartamentos, 2 casas alugadas, mas nós estamos falando também das camadas da nova classe média, moderna, que tem escolaridade muito elevada e ocupa as funções executivas de decisão em algum grau de autonomia no setor privado e mesmo da burocracia do Estado, nas suas 3 esferas. E nós temos a classe trabalhadora, são mais de 30 milhões de carteiras assinadas no setor privado, são 10 milhões de trabalhadores que têm patrão e não têm contrato, e são 14 milhões... entre 13 e 14 milhões de funcionários públicos, 25 milhões que trabalham por conta própria, em diferentes graus de localização social. Isto é uma sociedade complexa. E para medir a relação de forças entre as 2 classes fundamentais, é complexo, é estratificado, é heterogêneo, mas há 2 classes fundamentais, capital e trabalho. É a burguesia e é a classe trabalhadora. E os setores médios, eles se fragmentam. A hora, eles são deslocados para, em maioria, a apoiar a classe dominante, ora, eles radicalizam a esquerda e apostam na mobilização
na força social de choque dos trabalhadores, dos explorados e de oprimidos. Esta situação que nós temos desde 2016, digamos, é o elemento fundamental, é uma situação em que a classe trabalhadora foi colocada na defensiva. E nós não saímos ainda dela. Precisamos de uma grande vitória política para inverter a relação de forças, ou seja, para levantar a moral. E as eleições confirmaram isso. Eu sempre dei muita importância, e creio que contigo cheguei a fazer uma conversa sobre o fato de que, durante a campanha eleitoral, nós não víamos a militância, e nem falar a área de influência da esquerda, identificada na rua com as candidaturas das suas lideranças. As pessoas não saíam na rua com os adesivos. Os carros não tinham plásticos. Por quê? Porque havia medo. E o que é o medo? O medo é a expressão subjetiva da relação social de forças. Quando há confiança, e além disso, sobretudo, quando há entusiasmo, as pessoas não têm nenhum temor em se identificar. Bom, nós somos veteranos dos anos 80 e lembramos como era comum ver as pessoas com a estrelinha do PT no peito, como era comum ver os carros com plásticos. E portanto, a própria campanha eleitoral, ela foi uma campanha eleitoral nervosa em que a intimidação do bolsonarismo pela violência que era evidentemente estimulada pelo Bolsonaro e que explodia de forma caótica em diferentes lugares do país. Uma vez foi em Foz do Iguaçu, com Marcelo Arruda, outra vez foi no norte do Mato Grosso, com Benedito Santos. Mas são dois episódios dramáticos entre centenas de pequenos episódios que não ganham a evidência nacional, que são choques que ocorrem em espaços públicos ou em espaços fechados, em grupos de discussão de WhatsApp, em reuniões familiares, em intervalos nos locais de trabalho. A tensão máxima, ela era a expressão, ela traduzia uma relação social de forças na qual ainda estamos na defensiva. E, claro, numa situação melhor, numa situação transitória, melhor do que estávamos antes da pandemia. A pandemia mudou fundamentalmente o grau de confiança no bolsonarismo, mas ainda numa situação defensiva. Eu queria te escutar agora, Valério, porque assim, estamos a menos de um mês. Hoje é 3 de outubro, dia 30 tem o segundo turno. Eu queria te perguntar sobre táticas. Primeiro, a tática do Bolsonaro. Aparentemente, ele seguirá com a mesma opção tática, que é extremamente agressiva. Ele não vem como política de tentar ampliar, vamos dizer assim, o arco de alianças dele. Ele continuou atacando o Alexandre de Moraes ontem. E tem um vídeo aqui muito interessante, de ontem, já bem tarde da noite, dele atacando a Simone Tebet e a Soraya Tronic. Vamos ouvir aqui. Deixa eu botar aqui som na caixa. Você, pô. Te maltratando. O objetivo é tirar daqui. É aquela história de eu vou mudar, vamos. Mas quem vem no meu lugar? Porque uma política é um self-service, pessoal. Vocês têm ali eu, Lula, Ciro, a Trambique ali, que é decoradora, sabe daquilo, né? A decoradora. E acabou, não adianta você procurar eu quero uma pessoa assim. É o que está ali, pô. Interessante, né? Primeiro que essa visão dele da política, o que tem é o que tem aí, não tem outro. É self-service, ele fala, interessante. Agora, segundo você vê, o menosprezo dele, o ataque dele, é claro que de fundo misógino, machista, a Simone Tebet, que ele chama de Step, né? E a Soraya Tronic, que ele também ataca virulentamente. Ele não ataca o Ciro, né? Ele não ataca o Ciro. Acho que esse, inclusive, foi um erro de interpretação nossa. Nós achávamos que o voto do Ciro, o voto útil cirista, viria para a esquerda e tudo indica que foi para o Bolsonaro. Há uma conversa de que teria ido um emissário dele ao Ciro, apesar do Ciro ontem à noite ter feito o discurso de meu Deus do céu, estou preocupado, né? Essa é uma questão. E a segunda é a tática da esquerda. Me parece que já vejo uma divisão na esquerda. Gente que defende uma tática de como que fechar
a candidatura Lula para uma coisa mais agressiva, mais à esquerda, mais radicalizada, e outra que propõe, ao contrário, ampliar ainda mais. Então, queria uma análise tua da tática bolsonarista e da tática lulista nesse segundo turno. Bom, acho que ainda é um pouco cedo para tirar conclusões de quais vão ser as táticas deles. Sejamos também prudentes. Não, eu sei que há muita ansiedade e queremos sempre nos antecipar aos acontecimentos, mas, repito, pé no chão e cabeça fria. Não sei se é possível dizer hoje, por antecipação, qual vai ser a tática tanto do Bolsonaro quanto a tática do Lula. Eu acho que há... hoje vão reunir, amanhã, hoje, estes dias vão reunir os comandos. Os comandos são heterogêneos, que tem várias correntes dentro da campanha do Bolsonaro, na campanha do Lula, por suposto. São 10 partidos. Bom, mas algumas coisas é possível, digamos, nós tentarmos esboçar. Primeiro, é muito importante que o Bolsonaro ontem não fez ameaças golpistas. Então, este é o primeiro elemento. Isto, sim, já aconteceu. Ele podia ter feito denúncia do sistema eleitoral, ao contrário, ele estava absolutamente confortável com o resultado eleitoral, estava até um pouco exultante. Elegemos 100 deputados, 99 ele elegeu, ele falou 101 na entrevista, mas tudo bem. Elegeu quase 100 deputados pelo PL, e, portanto, ex-ministros foram eleitos senadores pelo país afora, a Damares foi eleita no Distrito Federal, o astronauta foi eleito em São Paulo, Pazuello e o Mourão foram eleitos. Ele estava satisfeito com o processo eleitoral, aliviado. Fui para o segundo turno, o meu movimento político demonstrou ter força, consistência. Veja, antes das eleições, o bolsonarismo estava muito preocupado em perder em primeiro turno, 2, em se abrir uma vitória tão consagradora do Lula, que ele teria que negociar em condições muito desfavoráveis a abertura de investigações contra ele e o seu clã, possível condenação e possível horizonte de prisão. Ontem à noite ele estava relaxado, digamos, dizendo... demonstramos uma força que vocês não acreditavam e as pesquisas erraram. Bom, é verdade. As pesquisas erraram. Todos os institutos erraram. Não porque os institutos tenham dito que o Lula ia vencer no primeiro turno, que sejamos rigorosos, não disseram isso. Os institutos disseram que o Lula era favorito e o Lula confirmou o seu favoritismo. O Lula venceu a eleição. Mas disseminou-se uma expectativa implausível e infundada de que o mais provável seria uma vitória no primeiro turno, com uma onda final de arrastão que resultaria numa derrota imediata do Bolsonaro. Então, o primeiro elemento, eu creio que o Bolsonaro vai tentar ampliar, construir campanhas eleitorais com os seus aliados que foram eleitos governadores. O bolsonarismo, a extrema-direita, digamos, que é mais ampla do que o bolsonarismo, a extrema-direita venceu eleições em estados-chave, entre eles Minas. Então há uma prioridade evidente, porque no Sudeste, o único estado em que o Lula venceu foi Minas. Perdeu em São Paulo, perdemos no Rio. Então, eu creio que o bolsonarismo vai tentar fechar aliança com o Zema, é o segundo colégio eleitoral. Ele tem que vencer no Sudeste para virar o processo eleitoral. É muito difícil, vamos dizer, a situação como está. Não é que começamos esta campanha eleitoral agora em condições, digamos, em que o resultado eleitoral é incerto. A probabilidade maior é a vitória do Lula. Quer dizer, nós não podemos passar da expectativa de vitória no primeiro turno para o sentimento está em perigo, ou está muito mais difícil, ou não sabemos se o Lula pode vencer no segundo turno. Bom, está mais difícil, isso é verdade, mas o mais provável continua sendo a vitória do Lula no segundo turno. Vamos manter. Isso é o que os dados informam. São 6 milhões de votos. Somando toda a votação
que não foi nem para o Lula nem para o Bolsonaro, são 10 milhões de votos, somando toda ela. Bom, o Lula já tem 6 milhões na frente. É muito pouco provável que os que votaram Lula no primeiro turno não votem no segundo turno. Tem de tudo na vida, né, Mauro? Disparates não faltam, mas é muito improvável. Então, aqui há uma disputa fundamentalmente por esta votação que não foi nem para Lula, nem para Bolsonaro, que é minoritária. Né? Somando os dois, nós estamos falando de 46 milhões contra 41 milhões de votos, né? 87 milhões de votos. Temos mais aí uma parcela que é decisiva. Eu creio que a negociação... Disputa, né, Valério? Vamos falar. Os 5 milhões de votos da Simone, os 3 milhões e meio de votos do Ciro, os 10 milhões de votos que foram em brancos ou nulo e os 32 milhões de votos que não apareceram, que são as abstenções, né? É um universo grande. Mas você deve considerar que 20% é uma taxa de abstenção relativamente baixa. Veja, o Brasil ainda é um dos países onde o comparecimento às eleições é um dos mais elevados do mundo. Nós temos que, como nós estamos vivendo, nós somos militantes, então, ou somos intelectuais especializados na interpretação dos fatos sociais e políticos. Uma parcela da sociedade, em qualquer país do mundo, inclusive nos países centrais, não é uma peculiaridade de países retardatários, como em grande medida é o Brasil, ela decide não querer participar da decisão política, por muitas e variadas razões. Uma parte dela é porque a expectativa de vida aumentou e, depois de uma certa idade, há um fenômeno que é próprio do envelhecimento. As pessoas não têm mais condições, não têm forças, faltam-lhes as forças para acompanhar os acontecimentos. E quem não acompanha os acontecimentos não atribui sentido à dinâmica dos conflitos sociais, não participa. Então, em geral, o jornalismo interpreta que a abstenção é desinteresse. Há uma parcela da sociedade, que são os mais idosos, nós estamos falando de 10% do eleitorado, com 70 anos ou mais, que não tem mais plenas condições de acompanhar. Eu creio que todos nós já testemunhamos, pelas nossas relações pessoais, contato com pessoas mais velhas que dizem... Eu ouvi muitas vezes da minha mãe: meu filho, eu já não tenho mais condições emocionais de assistir ao Jornal Nacional. Não tenho mais forças para isso. É tão difícil, o Brasil é tão complicado, os conflitos são tão agudos, que me faz mal assistir o Jornal Nacional. Eu tenho que me poupar na fase da vida que eu estou e me proteger. Eu tenho direito de me proteger. Eu sei que eu ainda tenho lucidez e poderia acompanhar todas as notícias, mas me faltam as forças. Ainda assim, ela votava, né? Depois dos 87 anos, ela ainda votava, antes de falecer. Mas nós temos que compreender que a abstenção, nós não vamos reverter a abstenção. É a taxa média histórica. Nós conseguimos evitar que ela crescesse, que é a tendência mundial. A tendência mundial é o aumento da abstenção. Em segundo lugar, os votos nulos e brancos acontecem por as mais variadas razões. Entre elas, o fato de que nós temos 1/3 da população brasileira com 15 anos ou mais, portanto, um percentual muito importante dos eleitores, que tem dificuldades educacionais, que não teve condições de completar estudos e que, portanto, estão naquela condição que se define os especialistas como analfabetismo funcional. São pessoas que reconhecem as letras do alfabeto, conseguem ler algumas palavras, mas têm dificuldade de atribuir sentido a um texto. E uma parcela grande da população tem dificuldade com a própria urna eletrônica. As pessoas erram durante o processo de votação. Então, haverá anulação de votos por dificuldades com o uso da urna eletrônica.
Então, o que Basta está ir a um caixa eletrônico, pegar uma fila de caixa eletrônico para ver que você tem uma parcela menor, mas que tem dificuldade de operar um caixa eletrônico. Tem, e as pessoas ficam com vergonha porque tem fila. Então, nós temos que entender que o momento da votação é um momento que é um pouquinho intenso, é um pouquinho constrangedor. Para aqueles que estamos muito familiarizados com computadores, pode parecer incrível, mas não é. Para quem tem dificuldades, porque, veja, quem tem dificuldades depois tende a ter uma rejeição. É como, sei lá, tantos aspectos da vida humana. Quem não teve oportunidades de aprender idiomas, depois de certa idade, tem rejeição em tentar aprender idiomas. Então as pessoas ficam constrangidas, porque há uma fila, há uma pressão, e ontem a fila era muito lenta. Aqui na capital de São Paulo, onde eu fui votar, aqui na Zona Oeste, nas Perdizes, a fila era de mais de 1h30 para poder votar. Minha nora chegou 1h lá em Parnaíba, no Piauí, conseguiu votar às 6. 5 horas de fila. 5 horas? 5 horas de fila. Entrou às 1h na fila, votou às 6. Bom, então, evidentemente, isso aumenta a pressão, né? Claro. Aumenta a pressão, porque a pessoa, quando vai votar, sabe que ela esperou muito, mas tem gente que está esperando ainda e está atrás dela, e isso atrapalha. Agora, do ponto de vista da tática eleitoral, aonde é possível aumentar e confirmar o favoritismo? É na classe trabalhadora. Ou seja, os setores médios... eles, neste momento, estão inflexionados à direita. A relação de forças não mudou, ou seja, não houve um desfecho de lutas com tal impacto que deslocasse os setores médios do apelo que é exercido pela massa da burguesia, a força de gravidade da intervenção dos trabalhadores, das massas populares, não produziu ainda o impacto necessário para fracionar as camadas médias. Então, nas camadas médias, diante do dilema Lula-Bolsonaro, em sua maioria estão divididas, evidentemente, todas as classes estão divididas. Há burgueses que votam na esquerda, vamos dizer, as coisas são assim. Sim. Como há muitos operários que votam no Bolsonaro, tem de tudo na sociedade, mas são, digamos, fenômenos da margem. No fundamental, a classe operária vota no Lula, no fundamental, os capitalistas e os patrões votam no Bolsonaro, e a questão que fica é onde vão os setores médios, que têm mais escolaridade ou que têm herança, propriedade, patrimônio. É muito difícil para o Lula, em 4 semanas, ganhar a confiança dos setores médios. Por quê? Porque os setores médios eles têm medo do PT, porque vem o PT como o partido que quer fazer justiça social, portanto, vai ter reforma tributária, com impostos sobre as grandes fortunas. Os setores médios são muito rancorosos e ressentidos, porque, de fato, durante os 13 anos do governo do PT, a carga tributária da camada média aumentou. A classe média pagou muito mais impostos e estava ressentida porque não tinha serviços públicos que correspondessem à carga tributária que estava pagando. Ao mesmo tempo, os setores médios foram beneficiados pelo crescimento econômico. E um dos fenômenos foi que o Brasil, em vez de ter 3, 4 milhões de turistas que iam para o exterior, tinha 10, 12 milhões no seu auge, da grande maioria das camadas médias. E como as camadas médias no Brasil não se distinguem pela curiosidade cultural, vão descobrir que nos países centrais a escola pública é de qualidade e é gratuita quando viajam. Então ficam chocadas porque as classes médias da Europa vão na farmácia e pagam 10% do valor de face dos remédios, porque o resto é mantido pelo Serviço Público de Saúde. No Brasil, não. No Brasil, a classe média vai na farmácia, paga o preço inteiro. Ela nem procura o posto de saúde pública. Nem procura, porque se procurasse, saberia que uma parte dos seus medicamentos estão disponíveis nos postos de saúde
Havia um programa que o Bolsonaro destruiu, que é o Farmácia Popular, tem centros de distribuição de medicamentos do alto custo, né? Mas as camadas médias no Brasil, elas são muito ressentidas com os governos do PT, eu diria até um pouco injustamente, mas isso não vai mudar em 4 semanas. Eu acharia uma boa ideia ter uma política de correção da tabela do imposto de renda. Não é um tema secundário no Brasil. Vamos lembrar que o Brasil, este ano, a Receita recebeu algo próximo a 34 milhões de declarações de imposto de renda para uma população economicamente ativa estimada em 100, 105 milhões. Não é irrelevante, é um terço da população economicamente ativa. Mas isso não vai mudar. Então, o centro da disputa do Lula é nas camadas populares, é garantir mobilização e é atrair setores que possam ter sido seduzidos pela Simone Tebet, que foi bem nos debates, que tem uma personalidade afável e que seguramente conseguiu votos nas camadas populares, não teve votos só das camadas médias, e mesmo da votação do Ciro. Eu não sei se é possível concluir... Bom, o Ciro foi reduzido a 3%, lembremos que ele teve pontuações em pesquisas de 6%, de 7%, de 8%, até de 9% em pesquisas, há muitas semanas atrás, é verdade. Mas, enfim, é que quando nós falamos muitas semanas atrás é por causa da intensidade da campanha eleitoral, né? Quando a gente fala de junho, parece que foi o ano passado. Exatamente. Deu tanta coisa depois de junho. Eu creio que a disputa no Rio Grande do Sul e em São Paulo vai ter que passar por uma negociação com este campo político da direita liberal, que foram os grandes derrotados de ontem. Foram grandes derrotados de ontem. A extrema-direita se consolidou como a representação dos interesses eleitoral, dos interesses da classe dominante do Brasil. Ou seja, a burguesia escolheu o seu partido é o bolsonarismo. O problema que nós temos, se quisermos, o paradoxo, Mauro, é que a fração mais poderosa da burguesia brasileira, que é a fração paulista, não é bolsonarista. Ao contrário, rompeu com o Bolsonaro em função da pandemia. E articulou uma coalizão que tende a caminhar para uma federação, não sei, pode se metamorfosear num partido que é fundamentalmente a aliança do MDB, ou uma parte do MDB, liderada pelo Baleia Rossi e pelo Michel Temer, né? Na verdade, quem banca o Baleia Rossi é o Michel Temer, ex-presidente golpista, e o PSDB, que é o partido histórico desta fração, com o Cidadania, que é uma espécie de relíquia política que sobreviveu aos últimos 30 anos no Brasil, depois de passar pelas operações plásticas mais surpreendentes. A tendência é procurar uma negociação que fundamentalmente se concretiza no apoio do PT do Rio Grande do Sul à candidatura do Eduardo Leite e no apoio deles, em São Paulo, à candidatura do Fernando Haddad. E se esta articulação casada for bem sucedida, ela dá sustentação a um movimento de apoio ao Lula no segundo turno. Bom, esta operação política é plausível, ela, digamos, só falta desenhar, não é preciso ser muito rápido para compreender que aqui, para evitar o pior, interessa a todos que haja uma confluência para o segundo turno. Eu creio que nós vamos conseguir fazer este movimento. O PSOL não terá nenhuma objeção, é um processo eleitoral, é uma eleição em segundo turno. Compreendemos a necessidade de fazer um pequeno giro legítimo. O mais difícil, evidentemente, vai ser Minas e Rio. Essa eleição vai se decidir de novo no Sudeste. Vai ser mais difícil em Minas e Rio. O Zema venceu
em primeiro turno e o Castro venceu em primeiro turno. Portanto, nós estamos falando... É bom lembrar que o Castro é do PL, o partido de Bolsonaro. O Zema não é do partido do PL, é do Novo, mas é um bolsonarista que ficou lá quietinho. O vice do Zema já anunciou agora de manhã que com o PT não tem conversa. Impossível caminhar ao lado do PT. Então, sim, claro. Óbvio. Tá bom. Mas nós estamos falando, sobretudo, do interior de Minas e do interior do Rio, né? Eu creio que podemos fazer uma boa disputa na Grande BH e na Grande Rio, nas capitais. Os interiores é realmente mais difícil, né? O Castro, só podemos entender a eleição do Castro com a farra, que foi o dinheiro que entrou da privatização da SEDAI, que garantiu investimentos nos interiores do Rio, né? Eu tenho família no interior do Rio, na região serrana, em Miguel Pereira, e na região de Petrópolis, um pouco por todo, na região dos Lagos. Houve muita vitaminação dos orçamentos das prefeituras em obras públicas a partir da grana que entrou com a privatização da SEDAI. E nós sabemos como... nestes menores municípios, e no interior do Rio é pouco dinâmica economicamente, à exceção das partes que têm o impulso do turismo interno, o peso das obras das prefeituras tem grande impacto na vida das pessoas e, portanto, cria uma espécie de lealdade política eleitoral apoiada no que historicamente nós chamávamos a clientela, né? A clientela dos currais eleitorais. Legal. Pô, Valério, obrigado, cara. Obrigado. O Rodrigo vai dizendo aqui, Valério acalmando a todos, perfeita análise. Acho que o Valério está botando fogo aí para a gente sair para a luta. Legal. Eu acho que hoje nós temos que digerir os dados. Né? É verdade. Eu quero acalmar. Eu acho que ontem houve muita gente que panicou. Eu estava no hotel, no Jaraguá, lá no centro, acompanhando com os quadros da esquerda brasileira. Digamos, a nossa geração estava toda lá ontem, viu, Mauro? Estávamos todos lá. Muitos sexagenários, mas também tinha muita juventude, tinha muitas lideranças populares. Sim, é preciso acalmar. Vamos lembrar que nós vencemos as eleições no primeiro turno. Embora a direita bolsonarista tenha revelado que tem força social, tem implantação, que a relação social de forças ainda não mudou, que os humores do país ainda estão muito marcados pelas derrotas acumuladas nestes últimos 5, 6 anos. Eu acho sim que é preciso manter a mente fria. Não é hora de comprar passagem para... Ontem estava dizendo, um amigo meu estava me dizendo, da direção do PT, velho amigo de 40 anos, de outra corrente, mas enfim, próximo a minha, foi trosco na juventude, ele dizia, tem medo de chegar em casa e a minha mulher dizer que vai comprar imediatamente passagem para Nova Zelândia, quero ir para o outro lado do mundo. Eu acho que nosso território de luta é aqui, é isso aí. É isso, nós, calma, tranquilos, a guerra só termina quando acaba, e nós tivemos uma vitória parcial na eleição mais importante, nós tivemos derrotas em outras, são eleições gerais, são várias eleições simultâneas, a eleição mais importante, decisiva, é a da presidência da República. Nós tivemos uma vitória parcial, nós tivemos uma vitória. Ou seja, o que estava errado era a expectativa de imaginar que era mais provável a vitória no segundo turno. Isso era irrealista, era uma idealização. Não havia dados que sustentassem essa hipótese, Mauro. Portanto, tivemos uma vitória parcial para a presidência. Tivemos derrotas eleitorais, sendo que, eu diria, é difícil dizer, aí elementos subjetivos, tem que calibrar bem a análise, mas eu diria que a vitória do Castro em primeiro turno no Rio é a mais amarga de todas. Pode ser subjetivo, você sabe que eu sou carioca, nasci na Domingos Ferreira, em Copacabana, embora tenha vivido muito pouco tempo no Rio, porque a minha família teve que sair do Brasil depois de 64, e quando voltei me estabeleci em São Paulo, então também sou paulista. Mas
eu diria que sim, houve derrotas nos governos estaduais duras, sendo que a inversão em São Paulo foi amarga e a derrota, a vitória do Castro no Rio, muito, muito amarga. Ainda assim, a bancada de esquerda, quando pensamos a Câmara dos Deputados, cresceu. Portanto, nós vamos estar ali mais ou menos em torno, como você já tinha comentado antes, em torno de 120 deputados, incorporando a bancada do PT, a bancada do PSOL, os aliados do PT, os aliados do PSOL, e depois há muita gente de esquerda que é eleita, muita gente não, mas há indivíduos de esquerda que são eleitos através de outros partidos em função de contextos eleitorais locais. Então, estamos falando em 25%. Nós temos 1/4 da Câmara dos Deputados, que no contexto que nós estávamos vivendo é um pequeno reforço, não é uma vitória espetacular, mas tampouco é uma derrota eleitoral. Nós avançamos quantitativamente, não qualitativamente. Então, cabeça fria, hoje começa uma segunda campanha eleitoral, nós temos eleições importantes nos estados e temos a eleição nacional. Respirar fundo. Hoje todo mundo pode beber muita água, se hidratar bem, se possível, fazer um pouco de exercício físico e a partir da manhã a gente se abraça e vamos para a luta, porque nós vamos derrotar Bolsonaro, pessoal. É possível, está no nosso alcance. Então, nós temos, em primeiro lugar, que acreditar que é possível. Como você falou, tem que esperar sentar poeira para acertar, ajustar os detalhes das táticas das táticas, tanto de um lado quanto do outro, para o segundo turno. Então, vamos esperar sentar poeira, Valério, e se você topar, assim que a poeira sentar, esta semana, ou no começo da semana que vem, volta para aí a gente ver essa sintonia fina, analisar a sintonia fina das táticas. Tanto. E agora vamos começar a reunir, vamos lembrar. Não deu tempo de fazer reunião, né? A esquerda funciona coletivamente, ainda não houve reuniões. Eu estou aqui falando um pouco individualmente, mas eu tenho que reunir com os camaradas. A esquerda é um coletivo, nós temos que trocar opiniões, e aí vamos ver então vai lá, reúne e volta. É isso aí. Obrigado, Valério, obrigado. Aquele abraço, Mauro. Vamos ajustar o dia, mas quero você de volta aqui. Abração. Abraço.